Oi, gente, tudo bom? Vou dar um tempinho aqui para ir chegando mais gente, mais pessoas. Ai, como é que vocês estão? Como é que está a quarentena de vocês? Fala, Jamila. Espaço Alter. Fala. Gente boa. Olha só, hoje nós vamos falar de relações sociais com um cara que é de tirar o chapéu, tá, gente? E assim, como é que está a quarentena de vocês? Quantas pessoas vocês se relacionaram, conheceram virtualmente, ainda que seja? Quantas pessoas vocês trocaram ideia? O que mudou na quarentena? E como será que vai ser quando isso tudo passar? Né? Então, eu convidei uma pessoa super bacana para vir bater um papo aqui, porque o que a gente ouve, né, diante desse cenário todo, né? As pessoas convivem mais no seu sistema familiar, né? Volta para dentro de casa. Ao mesmo tempo, o isolamento social faz com que essas pessoas olhem para si, olhem para as suas crises, né? Muitas vezes você achar que sua família, sabe, tava de boa, tava tudo certo, e de repente você se depara, poxa, eu não tava dando atenção para isso, eu não tava dando atenção para aquilo. Então, convivência é algo que vem muito forte. Fala, Július! Olha, o melhor dançarino que eu conheço aqui de Bragança. E além de tudo, tem um cuscuz maravilhoso, bolinho de pote também maravilhoso. E além disso, gente, voltando aqui, desde o momento que o coronavírus chegou, nós nos recolhemos, nós fomos para dentro de casa. Não só para dentro de casa da estrutura física, mas fomos para dentro da gente, né? Fomos nos olhar, porque nada melhor do que a crise. Quando chega a crise, é quando nós nos deparamos com o nosso melhor ou o nosso pior. Se em uma crise nós estamos despreparados, tenha uma certeza, ela vai emergir todo aquele despreparo. Se em uma crise você está preparado, você aprende a lidar com a crise, não com você, entendeu? Quando eu convidei o Bill para gravar essa live, quem conhece o Bill sabe do que eu estou falando, é porque ele é um pesquisador, cara. Josinaldo é um pesquisador e ele tem muito a agregar pra gente. Tá, então ele vai conversar aqui com vocês, ele vai explicar como é que as relações sociais serão a partir do momento em que a pandemia chegar ao fim, né? Então vamos pensar do seguinte, desde o momento em que a pandemia ela aflorou, o que mudou? A gente pensa o seguinte, mas o digital, né, sobressaiu, na hora sobressaiu, mas como é que lá na gripe espanhola, que não tinha digital, como é que eles faziam? Como é que eles sobreviveram a isso tudo? Né? Então, nós vamos abordar exatamente questões como essas, como lidar com esse momento pós-pandemia. O que a pandemia vem dizer pra gente? De quem que a pandemia está falando? Quando eu penso em pandemia, a quem eu me refiro, né? É simplesmente ao vírus ou o meu contexto familiar? Será que eu tô assim bem conectada com a minha família? Ou será que eu tô desconectada, né? Ainda não consigo, quando eu fiquei dentro de casa, eu comecei a brigar com os meus familiares, eu perdi o rumo, me irritei, adoeci, não do coronavírus, mas com a convivência desses familiares. Então, o que isso tudo, como é que vai ser a visão do mundo a partir dessas mudanças? Como é que as pessoas vão se ver, né? O que é se relacionar? Fala, Robertinha, cadê o Bill, Roberta? O que é se relacionar, né? Como é que é manter uma relação? Quando a gente fala em relação social, a gente fala em conviver com o sistema familiar, conviver com as pessoas que estão fora. Mas ao mesmo tempo que a gente fala de convivência, a gente fala de distanciamento social. Será que as pessoas estão preparadas para este novo momento? Será que as pessoas estão preparadas para esse... O que elas vão olhar? Qual que vai ser a importância a partir do momento em que tudo isso passar, né? O que as pessoas vão
buscar, né, depois disso. Muitas pessoas falaram assim, ah, Soraya, mas agora tá tudo digital, né? As pessoas... Mas perceba, tá digital porque a gente precisa ficar no digital. Isso não quer dizer que vai ser necessário ficar assim para sempre. Não, nós fomos empurrados para o digital, sim. Mas as relações sociais, elas não podem se perder no meio disso tudo. Pelo contrário, é um momento em que o ser humano ele vai voltar mais para o ser, mais para a essência, mais para dentro dele, para compreender o que está acontecendo, por que eu não percebi. Opa, peraí que já chega, então. Para ele perceber o que está mudando, né? Por que as pessoas estão atravessando esse momento? A crise, ela faz com que vá para fora, aflore todas as dificuldades que você tem, seja de relacionamento, seja... Podemos ver os 3 pilares mais críticos. Crise... Fala, tio Bill! Chegou, tio Bill. Tá falando aqui dos 3 pilares críticos que emergiram aí. Que a crise aflorou, né? Que é o político, o econômico e, claro, a saúde, que sempre foi deficiente. Só deu uma piorada agora, só veio ficar bem visível aos nossos olhos. Fala, tio Bill. E aí, boa noite. Salve, salve! Tudo certo? Boa noite. Olha, Demorei gente, um pouco a entrar, porque eu acho que a minha internet não estava muito 100%. a Vocês minha conseguem me ouvir aí também não tá. direitinho? Eu tive que dar um reset aqui, voltar para poder ela fluir normalmente. Hein? Dá para ouvir bem aí? Tá tudo certo. Você tá de fone? Tá, né? Tá bacana. Tô com fone para ver se consigo ouvir melhor, né, e diminuir Exatamente. as interferências aqui do ambiente. Gente, é o seguinte, quem é que vai conversar com a gente? Para quem não conhece o Tio Bill, tá? Aqui em Bragança ele é super conhecido, acho que na USP toda também. Agora, para quem não conhece o Tio Bill, eu vou ler só um pouquinho dele. O Tio Bill é biólogo, professor do IFPA Campus Bragança. Ele é pesquisador antifascista e paulo freireano, aluno de doutorado do programa de pós-graduação em Geografia Humana da Universidade de São Paulo, da USP. O que está acontecendo no mundo, Tio Bill, com as relações sociais? Bom, Soraya, e todo mundo que está aí acompanhando, né? Primeiramente, eu acho que antes que a gente comece a fazer esse A debate, explanar. eu acho que é importante a gente, né, fazer um breve histórico, né, de como é que a gente consegue chegar até aqui, como é essa trajetória, para que nos coloque nessa situação de estar pensando essas perspectivas a partir do interior da Amazônia, né, a partir de uma visão bem particular, de um lugar de fala bem definido, a partir de uma situação peculiar, né, que não quer dizer que isso representa o ponto de vista da maioria da população, mas que significa que a gente está conseguindo fazer leitura desse mundo de maneira bem concisa e bem tranquilo, bem sereno em relação a todas essas coisas que estão acontecendo no mundo, né? Então, antes de mais nada, é importante a gente situar, né, de onde estamos, né? De onde Aham. nós estamos falando, né? Eu sempre gosto de exaltar um pouco as nossas raízes e o lugar onde a gente está, né? Então, eu acho que é oportuno a gente falar que estamos, né, na periferia da Amazônia, né? Uhum. Na periferia da Amazônia, Bragança talvez uma das cidades, há controvérsias, mas uma das cidades mais antigas da Amazônia, né, das cidades colonizadas pelos europeus, né, invadidas, os territórios tupinambás invadidos pelos europeus, talvez a mais antiga, que estava em 1613, né? E hoje a gente tem aqui na nossa cidade uma população que fica próximo aí de 120 mil habitantes, né? Segundo as estimativas do IBGE, de 2007, eu acredito, a estimativa de 2007, né? E especificamente de onde eu falo agora, da comunidade do Acarajó, né? É onde moramos.
a comunidade do Acarajó, no Manda um entorno da abraço reserva para de a estacionamento da Fernanda, que está aí do Marinha, teu lado. Caetano, né? A Fernanda, a Priscila acabou de entrar aí agora, né? Tem outros alunos meus chegando aí, a tia Teca também chegando. Então, acho que é importante a gente demarcar, né, a nossa linha de raciocínio para que as pessoas consigam entender tranquilamente quem somos e por que estamos falando, né? Quando eu faço essa referência de lugar de fala, de onde estamos falando, eu estou fazendo uma referência a uma filósofa ativista negra chamada Djamila Ribeiro, que ela tem um livro chamado Lugar de Fala, né? Que ela faz um debate acerca do papel da mulher, principalmente da mulher negra periférica, né? Nesse contexto das desigualdades sociais brasileiras. E ela diz basicamente que o lugar de fala ele não é necessariamente quando a gente fala dos indivíduos, mas sim das relações sociais que aquele indivíduo está inserido e, sobretudo, das condições sociais que fizeram com que esses indivíduos, ou fazem com que esses indivíduos, eles não tenham acesso à cidadania propriamente dita, essa cidadania republicana que a democracia prega. Então, eu sou formado em Ciências Biológicas pela UFPA, né? Aqui na cidade de Bragança, onde eu já moro há 19 anos. Né? Vamos completar 20 anos agora aqui em Bragança. Mas a minha trajetória de formação, ela é muito ligada, eu carrego muito acúmulo e muita influência da teologia da libertação, no seio da Igreja Católica, né? Tive muita influência no que eu penso, no que eu falo hoje, a partir de como foi construída a minha personalidade ao longo desses 42 anos. Natasha entrou aí, dando Tinha oi. Natasha, muito bem também. Mas, enfim, então a influência que eu carrego, né, essa minha leitura de mundo, ela é marcada fortemente por ter uma família muito numerosa e acolhedora, né? É, do meu pai e da minha mãe são 8 irmãos, depois meu pai teve mais 5, né? Então a gente tem uma família bem numerosa e sempre acolhedora, né? Nossa mãe Eu costuma também colocar a gente venho, todo mundo nós debaixo também, da eu e asa. Silvânia, crescemos, viemos de uma família muito grande. Somos 9 irmãos, né? E também, eu acho que é uma característica muito forte de quem vem aqui do norte do Brasil, né? Esse acolhimento, essa hospitalidade, né, Bill? E eu sempre costumo falar que esse fator família grande é tão marcante na nossa vida que almoçar, ouvindo o barulho do prato, é um negócio deprimente. Então é interessante você ter pessoas para conversar, para se relacionar naquele momento. E, então isso é muito marcante na minha vida inteira. Então eu não consigo ficar só, eu tenho que estar agrupado. Então está sendo um momento muito difícil para mim, essa quarentena. Né? Mas, enfim, essa linha de influência, ela tá relacionada basicamente, que marcaram minha vida com dois padres. Né? Um padre chamado Rafael Donetsky, que esteve por Santa Luzia, por aproximadamente, Santa Luzia é a cidade onde eu nasci, que fica aqui próximo de Bragança. Né? Ele esteve em Santa Luzia entre 1984 a mais ou menos 1995. Né? E, então ele influenciou muito a gente com formação na pastoral da juventude. E aí, quando é 1994, no final de 1994, eu me mudo para Belém para morar com um padre também militante da teologia da libertação, o padre Savino Mombelli, que tinha uma concepção humanista assim, absurda, né? Um missionário xaveriano, que viveu por mais de 40 anos na Amazônia, foi perseguido durante a ditadura militar. Enfim, tinha toda uma trajetória e todos os projetos sociais nos quais eu fiz parte também. Né? Então, falar de relações sociais hoje está muito ligado a toda essa trajetória, né, de formação, apesar da formação ser no campo das ciências, formação inicial, né, no campo das ciências naturais, que é licenciatura em ciências, né, eu sou biólogo de formação, mas a minha teoria Surgiu, social posso fazer uma pergunta? Surgiu uma dúvida. pode. Pessoas que vêm de famílias grandes, como nós, e pessoas que vêm de uma família menor. Isso impacta de alguma forma nas relações sociais?
Esse, Olha, essas duas é, formações diferentes, assim. é, Soraya. as relações sociais, elas são nada mais, nada menos do que essa interação, né, das pessoas no seu espaço. Então, eu vejo, né, eu vejo que quando você tem uma formação, uma educação também com muita gente, eu acho que a gente está muito mais suscetível a se relacionar melhor com as pessoas. Isso não é uma regra, né? Porque também o ser humano ele é cheio de controvérsias e não existe uma fórmula específica. Não é uma regra. Mas é bem verdade que essa afirmação ela pode ser verdadeira, né? Uma afirmação verdadeira de quem tem muitos parentes, quem tem muita ligação, A e Natasha que colocou e um a gente acaba comentário. Quem tem acolhendo família também. grande, ó, a Natasha comentou assim: quem tem família grande compartilha mais. Exatamente. A gente acaba compartilhando umas coisas, a gente aprende ao longo do tempo a entender que esse o processo de partilhar, ele é muito importante, ele não fica trancado só no quarto, né? Então, eu acredito que isso é muito forte. Influencia. Ainda mais com essa tradição nossa de ser acolhedor, né? Por exemplo, a dona Chiquita, a mãe do Glauco, um amigo nosso, ela tem inúmeros filhos, mas ela tem o dobro de agregados que consideram ela como mãe também. Então, que almoçam lá, que vivem lá com ela, que passam, que vão, casam, mas voltam como se ela fosse mãe também. Então, a gente tem todo esse processo, né? E isso faz com que a gente se torne mais, digamos que mais dado, como diz o nosso povo aqui, né? Mas geralmente uma família grande ela tem essa tendência, né? Chama o, digamos, chama o João, aí o João chama a Maria, que chama o Pedro, aí vem um monte de gente, e a gente acaba acolhendo todo mundo. O professor Dionísio diz o seguinte: acho que além da família, a nossa rede de contatos e amizades também influenciam, né? Eu acho que a família Não, ela estica, né? Ela se estende a essa rede de contatos e amizade. Eu acho que acaba sendo um movimento, é uma consequência, né? Tipo, eu tenho uma família grande, eu gosto de um monte de gente, eu gosto de agregar as pessoas. Acho que na mais. verdade, a gente Ah, acaba, esse conceito de família consanguínea, acaba ficando sendo algo relativo, né? A gente acaba incorporando amigos comparando nesse conceito de família mais amplo, né? Vamos dizer um conceito de família moderna, né? Não esse conceito quadradão, tem que ser consanguíneo. Então, eu analiso muito nesse sentido. Então, eu acho que isso influencia muito a gente pensar essas relações sociais. Tio Bill, E olha para só. mim, Uhum. continua. Nós percebemos um movimento nesse isolamento social muito grande em relação à convivência. As pessoas fizeram distanciamento social, certo? E voltaram para dentro de casa, que muitas vezes iam, né, trabalham, né, muito, e ficam geralmente um tempo maior fora de casa. E com a pandemia, houve uma obrigatoriedade de ficar-se, de manter-se dentro de casa, distanciando-se do seu ambiente social. Eu ouvi muitos relatos de pessoas assim que brigaram, que se estressaram com a própria família, porque viram a família de uma forma diferente, como nunca visto antes. O que tu tens para dizer em relação a essa transformação? Porque eu acredito que esse momento é um momento muito grande, né? É um momento de evolução mesmo para essas famílias, para todos, né? Para todos nós, para todos que moramos aqui nesse planeta. E assim, o mundo inteiro mudou a forma de pensar, o mundo inteiro mudou a forma de ver as relações, sejam elas familiares ou no ambiente social. O que tu tens para falar em relação a isso? E, Soraya, olha só, né? O ser humano, de uma maneira geral, ele é um ser social, né? Sim. E ele é um ser que ele não consegue viver isolado, né? Tem um professor da universidade lá de Jerusalém, um cara chamado Yuval Harari, né? Ele Ainda tem um bem que livro muito caralho. famoso que é o, o Homo Sapiens, Sapiens, Uma Breve História da Humanidade. E nesse livro ele conta um pouco de
da dificuldade que o ser humano tem em aceitar mudanças, né? E uma outra característica é ser um ser coletivo, né? Então vamos lá, tem duas coisas: aceitar mudanças e ser um ser coletivo. Para nós, né, que temos essas relações quentes, essas relações sociais mais calorosas, a gente não tem muita dificuldade em ver nossa família. Agora, aqueles que estavam trancados em si mesmos, esses é que estão descobrindo a própria família agora, né? Tem gente reclamando, porque eu estou aqui, não sei mais o que, eu deveria estar em tal canto. Eu, sinceramente, eu posso dizer que eu estou num lugar muito bem acolhido. Eu faço parte digamos que de uma amostra da população brasileira que a gente não pode levar em consideração generalizando, né? Tem muitas pessoas que têm famílias desestruturadas, é um espaço muito pequeno para viver, então estou completamente fora desse padrão, né? Mas na outra ponta, eu sempre tive muita ligação com a minha família, querer estar junto, então eu não tenho dificuldade nenhuma com isso. Mas essa, 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 essa constatação que a gente tem acompanhado agora, né, sobretudo a violência doméstica, né, sobretudo a violência doméstica, Bem ela está tocado. muito relacionada com o processo de formação histórica, né, o processo de formação histórica da nossa sociedade, né, que é uma sociedade machista, misógina, né, onde a educação necessariamente ela, ela não conseguiu transformar as pessoas, ela não cumpriu o papel dela, né? E eu acho que nesse momento agora de isolamento, e eu acho que só está saindo mais, está sendo mais externalizado, né? Você sabe que a crise ela tem um grande valor, né? Porque a crise ela faz com que as situações que você não olha de uma forma ou de outra você vai ter que olhar. Por exemplo, se você tem uma crise no relacionamento, no momento que ela chega, ela faz isso emergir. Se você tem uma crise econômica, que nem nós estamos vivendo, o Brasil nunca foi estruturado para viver, para passar por uma pandemia da forma que ele está passando. Então, tu percebes que tudo aflora. O Ministério da Saúde não consegue segurar nenhum. Ninguém para lá, né? Depois a gente vai comentar sobre isso. Mas tu percebes que tudo que está vulnerável vem à tona e se sobressai, se destaca dentro de um momento de crise. Aquilo que está legal, aquilo que você consegue lidar, você aprende a lidar com a crise quando você está um pouco mais preparado. Eu digo que a gente nunca está preparado para uma crise, mas a gente pode estar preparado, sei lá, para situações difíceis, certo? E assim, o que a gente pode esperar das pessoas nesse pós-pandemia, sabe? Hoje nós temos movimentos antirracistas no mundo, tá? Estados Unidos e Brasil tá movimentando isso. A política, ela está à frente, colocar a política à frente da, da saúde, da economia, enfim, né? A política está aí. Nós temos alguém que está representando o país, o nosso presidente da República, que não se compromete e sempre busca uma forma de fazer com que os outros provoquem os outros, né? Tipo governadores, prefeitos, agora os ministérios, as secretarias de saúde, para que eles tomem as decisões que ele não se sente capaz de tomar. É isso que eu vejo, ao meu ver. Eu gostaria que você colocasse sobre tudo isso que está acontecendo no mundo, essas relações todas, né? E assim, eu não sei se tem como simplificar, né? Eu acho que é muito complexo, né? Eu não sei se eu fiz várias perguntas dentro de uma só, mas existe uma dúvida muito grande em relação a por que a gente está passando por isso, Bill? Me ajuda aí. Olha, eu nem sei se eu sou a pessoa mais indicada para responder essas indagações, né? Mas eu acho que uma coisa importante da gente sempre pensar, Hum, né, que sempre depois de uma tempestade, quer queira, quer não, esse mar vai se acalmar, né? E se você se desesperar logo, você vai afundar junto com o barco. Por isso que o capitão do barco ele nunca pode entrar em desespero, né?
não pode entrar em desespero primeiro. Tanto é que o piloto do avião, quando ele está acontecendo qualquer turbulência, ele fala com aquela calma, "Ó, se qualquer coisa cair uma máscara aí, pega ela, se acalma, bota você primeiro, depois você coloca no. Então, eu acredito que a gente que acaba pensando, tendo uma mente mais sensata nesse momento, em todos os aspectos, né? De tentar superar essas relações machistas da sociedade, tentar superar um monte de cargas que a gente traz da nossa formação, que acaba sendo inerente da gente, a gente tem que estar lutando o tempo inteiro contra isso. Eu acho que esse momento é para abalar a estrutura do capitalismo mesmo, fazer com que as pessoas pensem e repensem seus modos de vida, as suas relações sociais, né? E a gente consiga entender que esses mecanismos tecnológicos que fazem com que a gente consiga interagir à distância, eles são mecanismos de interação social, não a interação como um todo, né? Que a gente começa a fazer reflexões no como é que nós vamos viver daqui para frente, né? Como é que nós vamos pensar, né? Como é que a gente deve agir. Eu acho que o legado que a gente tem que tirar dessa crise, um deles é essa, né? É essa. E também a gente tem que olhar para o próximo e dar mais crédito, olhar com mais humanidade. Apesar da gente estar vendo aí que tem várias situações desumanas acontecendo ainda. Acontecendo ainda não, eu digo que Eu acho que é um reflexo, né? televisionado, Está emergindo. filmado, né? Então, só para não perder a linha de raciocínio, porque eu não consigo acompanhar os comentários, eu não consigo acompanhar o. Porque eu também não sou novo nos elementos tecnológicos. Né? Mas, enfim, a gente tem que compreender que essas relações sociais nas quais a gente fala, né, elas são produtoras e reprodutoras da sociedade. Né? Elas produzem e reproduzem o espaço que na geografia os estudiosos falam que é um negócio complexo, que é onde acontece as interações humanas com o meio ambiente, né? Junto com a sociologia, que vai debater como é que essas relações sociais elas vão se moldando, né, na trajetória das pessoas, de nações inteiras, populações inteiras. Então, a gente não pode perder a, a, o foco de que tudo isso está acontecendo dentro de todo um sistema político e social, que é o sistema capitalista. Né? E ele vem estabelecendo marcos e se adaptando às situações desde muito tempo. Né? Desde muito tempo. Esses dias agora eu tenho tentado fazer algumas leituras que consigam me ajudar, tanto na composição da tese, né, que eu estou escrevendo, como também na minha própria vida de docente, né, própria reflexão como docente, papel social que a gente tem de transformação, de influenciar vidas, né, de contribuir com mudanças na vida das pessoas. Não, então eu estou lendo um livro finalizando uma releitura, na verdade, de um livro de um filósofo alemão chamado Max Weber, né, que é um livro chamado A História Geral da Economia. E aí tem um capítulo que fala do início do capitalismo, e ele fala que o capitalismo ele existe e vai existir onde houver tentativa de satisfazer necessidades humanas a partir do lucro. Então, o capitalismo ele vai existir. E essa crise ela veio para nos mostrar que dentro dos fatores de produção, o trabalho é um dos fatores principais. Né? Tanto é que a gente escuta no noticiários retração econômica em todos os países, inclusive a China, que crescia aí há quase 15 anos na casa de 2 décadas, de duas casas decimais aí do PIB, vai ter uma diminuição considerável, não vai chegar a uma retração que nem é o nosso caso, né? Vamos trabalhar com a retração do PIB. Mas, enfim, em função de quê? Em função do fator trabalho. As pessoas pararam de produzir, né? Pararam de
de, de ofertar o seu trabalho no mercado, na economia, e aí a economia deu uma cessada. Na outra ponta, essas adaptações tecnológicas fizeram com que o trabalho doméstico, né, o trabalho em casa, o tal do home office, né, ele chegasse com mais força, tentasse se estabelecer nessa nova conjuntura que nós vamos sair dessa crise, e ele vai estar estabelecido, esse trabalho doméstico de casa, remoto, né? E um outro fator é que esse trabalho ele é muito mais desgastante, ele é muito mais exaustivo e ele é muito menos bem pago, né? Principalmente para nós, do setor da educação, que a gente começa a ver agora essa discussão de educação à distância e tal, mas a valorização do trabalho docente à distância, se você for pegar aí um monte de sites, de plataformas que estão ofertando o ensino médio, contribuições para as escolas no Brasil inteiro, a gente percebe que são profissionais jovens que com certeza não, porque não pode afirmar algo que você não tem nada para... Tem fase experimental, né? Se especula que esses trabalhadores da área da educação que estão atuando nesse processo estão sendo muito mal pagos para isso, né? Estão sendo, de fato, muito mais explorados do que o trabalhador já era. Então, a gente tem duas coisas que vai se consolidar, que é a exploração maior em cima do trabalho, uma desvalorização bem mais acentuada desse trabalhador. Tanto é que a gente vê no mundo inteiro diminuição de salário, né? Corte de contrato, entre outras coisas mais. Então, essas coisas elas se estabelecerão nesse chamado novo normal que nos espera depois da crise. Né? Então, a gente tem que ter bem clareza de que chão está você tocou num ponto que muito legal, porque eu fiz uma conexão com uma informação que eu recebi semana passada. Eu fui da aviação, trabalhei 10 anos na aviação, há 6 anos eu estou sem trabalhar na aviação. Estou fora da aviação, já não sou mais comissária de voo. Mas eu mantenho os contatos com os amigos e tudo. E eu recebi uma informação semana passada que os que 7 mil desceu e vai ficar entre 1,5 a 2 no máximo, por 18 meses. Eu achei um absurdo. Mas a desculpa que quem gera o capital utiliza é ou você aceita ou você está demitido. É a única forma que nós temos de garantir o seu emprego. Ok. E aí? Que o deles, eles precisam ter tripulantes dentro das aeronaves. Não tem como voar, não tem como trabalhar sem piloto, sem copiloto e sem comissários. Não tem como. Então, por que aceitar, né? Por que se submeter a uma situação como essa? E o que leva as pessoas a aceitar? Porque ganharam lá, a maioria ganhou e a maioria optou por concordar com esse sistema. Eu achei um pouco desrespeitoso em relação ao trabalho, porque é um trabalho muito cansativo, é um trabalho que desgasta muito o ser humano, é um trabalho de alta periculosidade, enfim. Né? E sabe-se muito sobre as vulnerabilidades e as situações de riscos que esses tripulantes passam. Né? Enfim, essa é a nova cara? É isso que vai ficar? Ou tem algo melhor além disso? Ou isso só está acontecendo por conta dessa crise que nós estamos atravessando? O que você tem para falar? É bem complexa essa sua pergunta, né? Mas ela é muito oportuna. Olha só, eu vou fazer aqui referências a vários autores que acabam contribuindo com a minha formação, com a minha forma de mundo, que eu já falei anteriormente. O Paulo Freire tem um livro da década de 60, final da década de 60, começo da década de 70, lá, ele estava no exílio, no Chile, Pedagogia do Oprimido. Né? Aí tem um trecho lá, basicamente o resumo do livro, que ele diz assim, quando a educação ela não é transformadora, né?
ela não cumpre o seu papel. Né? Então, aí o oprimido quer ser um opressor, ele Opressor. almeja ser Ah, um eu opressor. amo Paulo Freire. Né? Aham. Então, o que a gente vê na formação, não só dos grandes empresários, mas como de uma maneira geral, assim, na concepção dos nossos jovens, que acabam sendo tomadores de decisão no futuro bem próximo, a gente não consegue nem enxergar a distância disso, às vezes é mais perto do que a gente imagina, é essa luta para ser um opressor, né? Para se tornar um opressor. E ele acaba esquecendo de onde ele veio, qual foi a trajetória dele e como as pessoas vivem, né? Quanto dificultoso é viver nesse país e com essas desigualdades sociais todas que existem, com o salário mínimo que existe. Então, as pessoas acabam esquecendo e quando elas sobem alguns degraus dentro dessa hierarquia social, acaba oprimindo o irmão dele, né? O mais próximo dele, que está de alguma forma prestando algum serviço. Isso vai sendo reproduzido em escala micro para macro, que a gente tem um sistema capitalista rentista que vive da desigualdade social, né? E sobrevive da desigualdade social. Né? Tudo é interessante que tem vou falar aqui um outro vídeo, porque para mim, conversar assim, é como se eu estivesse dando uma aula para meus alunos e ali a gente vai conversando, Ótimo. sugestões de Então, leituras. mete ficha aí. Tem um economista francês que a gente chama de neomarxista, né, que faz uma releitura das ideias do Marx, chamado Thomas Piketty. Né? Tem vários livros, entre um deles, vamos dizer assim, o mais robusto, que é o Capital no século XXI. Né? Aí, lá pelas tantas do livro, ele diz, olha, o capital, ele para sobreviver, ele precisa explorar a mão de obra do trabalhador. Ele precisa da desigualdade social. Então, ele vai trabalhar em cima dessa perspectiva o tempo inteiro. E é isso que o capital faz. Seja no macro, para o micro, ele está explorando. Quando a gente não tem concepção disso, a gente não consegue entender isso, a gente vai normatizar essas coisas, né? Em termos legais e internalizar na cabeça da gente como algo normal. Então, vira lei e a gente fica indiferente a essas coisas. Então, eu acho que é uma luta que não só, né, nós aqui do subdesenvolvido, né, os em desenvolvimento, como os países desenvolvidos, eles passaram por isso. Mas se você for inventar de diminuir salário, tirar direito na França, na Itália, na Espanha, Eles na fizeram o Alemanha, contrário. a turma vai para a rua, a turma vai para o pau. Né? Diminuir os direitos trabalhistas, a turma vai para o pau. Aqui não. Se conforma, diz, então tá, se eu não fizer isso, eu vou estar desempregado. E aí o capital se aproveita disso e ele vai cada vez escalando, cada vez mais em cima do trabalhador. Mas eu faço uma E se conexão você aí for... com o que você falou sobre aceitação, né? As pessoas não aceitam que algo pode ser modificado, que eles podem ir para a rua, que eles têm direitos, elas não aceitam isso e acabam permanecendo no mesmo lugar e depois adoecem, enfim, vai para outro tipo de situação, né? Porque estão ali fazendo um trabalho insatisfeitos. Meritocracia, a Lilian está falando sobre meritocracia e não equidade. Meritocracia não exatamente. existe, não tem como funcionar no Brasil. Olha, Não a gente tem existe. feito um debate grande. Porque eu digo assim, eu sou um docente, um educador, que ao longo desse tempo, eu me tornei cada vez mais um militante, né? Cada vez mais um militante da educação. Até porque assim, a gente sabe que os professores influenciam muito nas nossas vidas, né? Então, quando a gente entra na sala de aula, a gente também está influenciando. Tem aqueles que não gostam, mas tem aqueles que gostam da nossa linha de raciocínio, essa forma de ver o mundo, né? Então, eu tenho feito um debate muito grande em relação a essas questões de cota, né? Essas questões de, porque ele está aí porque ele mereceu, né? Aí agora a gente está fazendo um debate em cima dessa anulação ou não, adiação ou não da prova do Enem, né?
Se já era, se esse processo meritocrático da social-democracia neoliberal prega, já estava difícil para o pobre, preto e favelado, periférico, nessas condições ditas de igualdade, imagine agora que muita gente não tem nem acesso à internet para estudar e fazer a prova do Enem. Como vai ser? Então, esse processo meritocrático não existe. Não, quando diz Não assim, o EAD vai chegar em todos os lugares, educação para todos, isso é um papo furado porque nem todo mundo tem internet. Nós, aqui em Bragança, já é difícil às vezes a gente gravar uma live porque a internet falha, entendeu? Falha, E olha cara. que nós, Agora tu e olha imagina que numa comunidade. nós representamos um extrato da sociedade que não é a amostra total. Não é a amostra total. Né? Eu tive a oportunidade de bater papo com meus alunos, vi essas conferências desses aplicativos e tal, que a maioria não entraram, porque eles não têm internet. Né? Quando tem, a internet é muito ruim, mal dá para ler o WhatsApp, enfim. Isso não é parâmetro. Né? Eu acho que agora, nessa crise, a gente acentua de forma considerável o papel do Estado. Né? O Estado tem um papel fundamental na diminuição dessas desigualdades sociais, de criar um rumo. Mas não um Estado mínimo desse que está sendo pregado, que está sendo vendido Não, pelo não, Paulo não. Guedes. Não tem como. Esse Estado ele não nos representa, ele não vai ajudar em nada. Né? O maior agente econômico que pode mudar os rumos do desenvolvimento, seja lá de qual for, é o Estado. Né? E esse papo de dizer que o Estado está quebrado, ele não tem dinheiro, não existe isso. Né? O município, sim, pode estar quebrado. O Estado do Pará, os estados da federação podem estar quebrados. Mas o federal está quebrado. Está faltando é o quê? É vontade política, iniciativa, porque é o cara que fabrica o dinheiro. Não tem lógica. Na economia, é básico isso. Ele fabrica o dinheiro, ele pode emitir moeda. Agora, ele tem que criar política para que essa emissão de papel moeda não aumente lá na ponta os preços, não desvalorize o Ação. câmbio. Isso é uma outra tarefa, isso é uma outra conjuntura. Né? Então, essa desculpa de que o Estado tem que ser mínimo, que, tarará, que a iniciativa privada tem que cumprir o papel dela, né? Isso é falácia. Isso é conversa para boi Ficou dormir. claro, né, Bill, que não conseguimos caminhar sozinhos. O empreendedor, ele precisa, aquela pessoa que quebra o negócio, aquela pessoa, ela precisa do apoio do governo, senão ela não consegue respirar. E a crise, ela veio, sabe, tipo, dá um tapa, assim, acorda, olha para isso. Você precisa de apoio, você precisa provocar o sistema para que ele faça, para que ele te apoie, para que ele compre a sua ideia, sabe? Não digo nem ir, nem comprar a ideia, mas apoiar mesmo, seja lá qual for a ideia. Olha só, quando os alunos do ensino médio, né, fizeram aquelas ocupações nas universidades, nas escolas, contra aquela PEC que reduzia os gastos em saúde e educação, muita gente criticou os estudantes, eles foram motivo de chacota, chamado disso e daquilo de baderneiro. Hoje, a gente está pagando a conta, chegou a conta, né, dessa diminuição do recurso da saúde e da educação. E agora, eu vou pegar emprestado aqui na fala do Dr. Drauzio Varela, que ele disse que se não fosse o SUS, era barbárie. Né? Ele fala, olha, se não existisse o SUS no Brasil, era barbárie. Né? O que a Lilian está dizendo, o SUS... O SUS é o maior exemplo de equidade. Ele está na luta contra a pandemia. Isso mesmo, Lilian. Se não fosse o SUS, como estaríamos agora? Né? Agora, se você imagina, o SUS sucateado, com uma defasagem de repasse de recursos histórico,
né? Tanto é que o ministro anterior, o Mandetta, ele votou por essa PEC e ele era contra o SUS. Quando metade da conversa, quando ele percebeu o papel que o SUS exerce no país, papel social, né, papel humanitário, ele vestiu a jaqueta do SUS. Em toda entrevista ele estava lá com a jaqueta do SUS. Mas olha, Né? Bill, muitas pessoas que falam o que não sabem é porque não conhecem essa realidade de movimentar um projeto. Eu lembro que logo, acho que no primeiro mês, o segundo mês da pandemia, você e Robertinha movimentaram, né? Arrecadaram alimentos para os pescadores, eu acho, se eu não estou enganada. Sim, sim. Não foi? Vocês fizeram uma ação Nós bonita, fizemos isso? uma campanha. Nós Foi? fizemos uma campanha. Sim. Nós fizemos uma campanha. Inclusive vai sair agora. Eu acredito que essa semana deve estar saindo nosso videozinho de prestação de conta com aquelas pessoas que ajudaram. A gente vai sair agora essa semana o vídeo. Uhum. Mas uma coisa que é importante nesse processo todo, né, democrático, eu vou evocar aqui mais um escritor, um camarada chamado Isaac Asimov. Né? O Isaac Asimov, que é um bioquímico, né? Que ele viveu, ele nasceu em 1920 e viveu ali até mais ou menos 1992. Né? Ele é um dos maiores escritores de ficção científica. Né? Ele é russo, e aí ele fugiu da Rússia na época do regime socialista e foi para os Estados Unidos. E lá ele fez carreira como professor da universidade e como escritor. Inclusive, eu vou deixar aqui no final uma sugestão de leitura dele. Oba. Um dos livros dele, ele falando sobre democracia, né? Que a democracia todo mundo é igual, papapá. Aí um dos personagens desse livro que eu vou citar no final, ele diz assim, já que somos todos iguais, né, a minha ignorância tem tanta importância quanto a tua sabedoria. Né? Aí ele diz, não, isso não é verdade. Ignorância é ignorância, ignorância é falta de conhecimento. E eu acredito que é isso que falta muito na população. Buscar conhecer as coisas, buscar conhecer o papel do Estado, o papel que o Estado exerce e que irá exercer. Né? Que irá exercer. Inclusive, para normatizar essas empresas que vão passar agora, como diz o ilustríssimo ministro do Meio Ambiente, a boiada, vão passar com a boiada inteira. Massa de Né? manobra, né, Bill? Vai passar destruindo tudo. Ou seja, quando a gente tem conhecimento, quando a ignorância não impera, a gente tem situações como acontece em Paris. Os caras foram fazer a reforma da Previdência lá, foi o que aconteceu. Tocaram fogo em tudo e foram para a rua, ficaram semanas e semanas na rua, pegando porrada da polícia e tal. Aqui no Brasil, a turma não aguenta. O povo não quer ir, por quê? Porque acaba sendo acomodado, acaba achando que essa democracia, onde todo mundo é igual, inclusive na ignorância, é que nos prejudica muito. Né? Bill, Então, feche sua fala. pode Conclua. falar. Não, nós temos 12 minutos de live. Eu vou ler um comentário aqui do Alan Pojo. Ele diz o seguinte: ainda sobre o SUS, é necessária essa ênfase. Um amigo que mantém 2 planos de saúde foi rejeitado em 3 hospitais particulares e encontrou atendimento no SUS. Se ele esperasse mais 2 horas, ele não terminou aqui. Acho que ele deve estar escrevendo aí. Enfim, poderia ter, eu acho que ele poderia ter morrido, alguma coisa assim, né? Então, você percebe que, como bem a Lilian falou, o SUS ele é democrático. Né? Muitas pessoas falam, criticam, mas é ele quem está apoiando a população nesse momento, a sociedade nesse momento. Todo mundo vai parar lá no SUS. Tá? Outra. Ah, não. Não é. E, Bill, o que é geografia humana, cara? Fala pra gente. Bom, Tem uma volta, porque eu acho que 1 hora vai muito rápido para quem tem muito assunto, né? Então, o que é geografia humana? assim, a geografia ela é um ramo das ciências humanas, né? Que ela trata basicamente, busca compreender as relações do homem, né, com o meio ambiente. Né? Essas relações do homem com o meio ambiente. Né? E a geografia ela tem essa tarefa de buscar compreender essas relações. E aí, para ficar de maneira didática, acho que foi briga interna entre as linhas dentro da geografia,
eles acabaram dividindo a geografia em geografia física, né, e a geografia humana. A geografia física, ela basicamente é aquela geografia tradicional que a gente conhece das cartografias, né, de estudar os relevos, né, os tipos Vegetação. de, os tipos de ecossistemas, a questão da pluviosidade, aquela coisa toda. A geografia humana, não. A geografia humana ela vai discutir justamente como essas reproduções sociais elas se dão no espaço, né, no espaço geográfico. Né? Que aí é uma outra discussão, né? Que o espaço é um dos conceitos principais da geografia. Certo. Assim, para o geógrafo, se você falar em espaço e não conseguir conceituar ele direitinho, você está falando besteira. Né? Então, a gente tem aprendido muito isso na geografia. Então, basicamente, a geografia humana ela trata dessas relações do homem nesse espaço, né? No meio ambiente, na sociedade, aí tem essas relações urbanas, como o capital se reproduz nas cidades, como ele influencia lá na ponta. Né? Inclusive, tem um pensador contemporâneo agora, chamado David Harvey. Ele é um dos grandes geógrafos da atualidade que faz esse debate de como esse capital influencia nas relações sociais da cidade, a especulação imobiliária, essa segregação que existe na cidade. E eu acho que uma outra pessoa que a gente pode fazer referência aqui é o professor Milton Santos, né? Que ele também faz esse debate muito forte, principalmente no Brasil. Ele faz um olhar a partir dos países em desenvolvimento, como as cidades são estruturadas, como existe essas relações de desigualdade. Então, a geografia humana ela faz esse debate. Né? E eu acho importante também a gente fazer essa referência aqui. Quando começou essa história do isolamento, lá em março, meados de março, todo mundo começou a ficar assustado, tudo. E tem uma liderança indígena, eu acredito que é um dos maiores intelectuais indígenas do Brasil, um camarada chamado Ayrton Krenak, né? Lá da etnia Krenak. Ele escreveu um livro pequeno, né? Inclusive vai estar disponível na rede, chamado O Amanhã Não Está à Venda. Né? Nesse texto dele, ele compartilha como a pandemia tem feito eles pararem para fazer reflexões acerca das pressões capitalistas. E ele diz, olha, nós estamos isolados aqui já faz 500 anos no nosso território. Nosso território só está diminuindo. Então, para nós, não tem diferença nenhuma agora. A grande diferença é que essa doença vai chegar aqui e vai matar os nossos parentes. Né? Então, é uma sugestão de leitura que eu deixo aqui. O Amanhã Não Está à Venda. Ayrton Krenak. Né? Então, isso é geografia humana. Isso é fazer geografia humana. Né? É discutir essas relações sociais dentro desse espaço. Né? Esse espaço que é um negócio complicadíssimo. É um espaço abstrato, é um espaço onde o capital se reproduz, é um espaço onde nossas manifestações culturais elas são representadas, é onde há disputa de poder, né? É um espaço que constrói lideranças como Marielle, que mata lideranças como Marielle, né? Enfim, então essa é a nossa tarefa E o que esperar, Bill, das relações sociais, nesse pós-pandemia? O que a gente espera, né, das pessoas, dessas novas relações, desses novos vínculos? Será que as pessoas vêm com mais medo? Será que as pessoas vêm mais retraídas? Como será? O que a gente pode esperar dessas relações na pós-pandemia? Né? É sempre importante a gente voltar a frisar aqui que as minhas interpretações elas não são verdades absolutas. Sim. Né? Eu falo simplesmente a partir das minhas experiências, a partir da minha leitura de mundo. Né? Sim. Mas por incrível que pareça, né, a gente ainda vai demorar um pouco para ver alguma mudança nesse processo. Eu acho que talvez as gerações que virão, que nos sucederão, que vão mostrar essa diferença dessas relações. Eu acho que a gente ainda não vai ter condições de digerir o que está acontecendo. A maioria das pessoas. Né? A maioria das pessoas.
Mas eu acredito que as pessoas vão olhar para o próximo com, digamos, com mais empatia, né? Com mais empatia. As pessoas vão olhar para as formas que os alimentos chegam nas suas casas, né? Como conseguir esse alimento, pensar em consumir direto do produtor, diminuir os elos da cadeia produtiva, né? Eu acredito que isso vai ser algo que a gente vai levar, né? Acho que Para um que cuidado possa. maior com a limpeza, né, dos alimentos, de chegar em casa, lavar as mãos. Eu acho que haverá um autocuidado, né? Não só do ser, mas de você ter aquele autocuidado com você mesmo, né? O seu físico ali e também com as coisas que estão à sua volta. Uma coisa que me chama muita atenção, Bill, nós temos 5 minutos, eu vou só finalizar aqui e você continua até o final, tá bom? Tá, tudo bem. Uma dúvida que eu tenho em relação a essas novas relações, que eu comecei a observar também, é que via-se antes um perfil muito competitivo, as pessoas competindo umas com as outras, não olhavam nem para o lado, não queriam saber do outro. Claro que isso não é a realidade de todo mundo, mas vamos falar de uma forma geral, tá? De uma grande parte. As pessoas altamente competitivas, com medo de, eu tenho medo que roubem minha ideia, eu tenho medo que façam isso, enfim, muito dessa forma. E pouco colaborativas. As pessoas mais fechadas, como você falou inicialmente, um mundo seu, um mundo, né, um mundo mais ali isolado. E aí eu percebo com esse movimento todo, né, do distanciamento social, do recolhimento, as pessoas vendo outras vidas e indo embora, às vezes, de seus parentes, amigos, etc. Um outro movimento de união e de colaboração. Então, percebe-se que o mundo já mudou para algumas pessoas há algum tempo, sim, mas para a grande maioria, uma parte ali de uma galera já mudou também. Na marra, mas está mudando. Está mudando. Porque mudar também a gente não muda do dia para a noite. É preciso todo movimento para mudar. E, enfim, e aceitação, como você bem falou inicialmente. E esperamos que a grande parte, né, que uma grande parte também comece a se movimentar e mude, seja mais colaborativa, mais unida e pense sim no semelhante, que ele estando bem, você também está bem. E se você faz mal a alguém, você reflete esse mal também na sua vida. Mas enfim, isso a gente vai para uma área mais filosófica que pode ser falada em outro momento. Eu temos 3 minutos para a gente dar uma fechadinha aqui, Bill. Eu deixo contigo e já te agradeço pela disponibilidade, viu? Muito obrigada por participar aqui desse momento novo que ficou como fruto da pandemia aí, viu? Essas lives todas e tá indo, tá? Avisou aí, 2 minutos para você, querido. Muito obrigada, viu? Muito obrigada mesmo por Eu que estar aqui. agradeço. Eu agradeço o convite e a oportunidade de a gente conseguir fazer esse debate. Eu acho que é saudável. A gente tem que estar sempre fazendo essas conversas, contribuindo o máximo que a gente puder na formação das pessoas. Eu, como educador, eu não posso deixar de ser otimista, né, no futuro, né? Quando eu começar a ser pessimista, eu vou ter que trabalhar em uma outra profissão, não como professor. Então, eu sou muito... Mas também eu sou muito cético. Eu sou muito realista da situação. Eu acredito que essa geração de crianças que tiveram oportunidade de estar em quarentena, vai fazer muita diferença na vida delas, em diversos aspectos, né? Até das relações calorosas com a família ou não, né? Mas a gente tem que entender que a maioria da população brasileira não está tendo essa condição, né? A gente vê pelos índices de desemprego, os índices de desigualdade social, né, do nosso país. Então a gente tem que entender que uma parcela considerável da população ela não está em isolamento porque não tem condição de estar, precisa trabalhar, precisa botar comida para dentro de casa, né? Mas quem teve essa oportunidade, Vai ser. essas crianças de 10 anos, elas provavelmente vão tirar um legado muito forte disso, e isso vai ser um reflexo daqui a 15 anos, né? Na própria forma que eles verão o mundo, como eles se relacionarão com o espaço que eles estão. Né? Então,
Beijo, Bill! Bom, 14 segundos aí obrigadão. encerrando. Te agradeço Tchau. muito a participação, Andressa, Eli Coimbra, tem uma galera aqui também. Quem esteve com a gente até esse momento, muito obrigada. E fica o convite para a próxima.